Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero te perguntar o seguinte: você sabe qual é o seu propósito de vida, a sua razão de viver? Qual é o seu propósito? Essa é uma pergunta que pega muita gente de calça curta sem a resposta certa. Mas antes que você responda para si mesmo ou tente me responder, de repente aqui embaixo nos comentários, eu quero te dizer uma coisa: você tem propósito. Para todos nós existe um propósito de vida. E enquanto antes você descobrir o seu propósito, você vai perder menos tempo com coisas desnecessárias, com discussões, com coisas que vão atrasar a sua vida. Então, conhecer, descobrir, identificar o seu propósito e vivê-lo é o que você tem para hoje de melhor para a sua vida. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Quando eu não vivo o meu propósito, é como nadar contra a maré. Posso até me dar bem na vida, ter uma vida boa, mas não realizada. Pois propósito é coisa de alma, de dentro e não de coisas externas. Quando eu entendo o meu propósito, ouço conselhos, não julgamentos. Não ligo para as críticas, pois mesmo quando as coisas parecem não estar dando certo, eu sei que faz parte do processo algumas coisas ruins. Como entender o seu propósito de vida? Como identificá-lo? No que arde o seu coração? No que seus olhos brilham para fazer? Provavelmente nessas perguntas e nessas respostas encontrarás o teu propósito. Não erre pensando nas ferramentas que tens. Que ferramentas são essas? Seus dons, sua peculiaridade. Pois muitos erram achando que seus dons são o fim, é o propósito em si, mas elas são apenas ferramentas. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender o que eu quero falar para você com relação a ferramentas e propósito, que são bem diferentes. Vamos dar alguns exemplos. Um médico cirurgião, ele pode achar que o propósito dele é fazer cirurgia, porque ele usa as ferramentas que ele tem, o dom que ele tem para manipular objetos para fazer a cirurgia, mas isso não é o propósito dele. Através das ferramentas e do dom que ele tem, o propósito dele é salvar vidas, inclusive vidas que ele não conhece e jamais verá depois, provavelmente. Vamos falar também de um músico, de um cantor. Ele pode achar que a voz dele, que o instrumento, a forma com que ele toca é o propósito dele. Mas na verdade o propósito dele é trazer alegria, trazer alma, porque a alma vem através da música. A música em si, por si só, é só música, são notas, são barulhos que se sincronizam e formam música. Mas quando o músico entende o seu propósito, ele faz com alma e aquilo mexe com sentimentos. Um dançarino, por exemplo, qual é o propósito dele? Dançar, a ferramenta dele é dançar, mas não é isso. O propósito dele é trazer beleza, leveza, sutileza, agressividade, vários sentimentos para a plateia que o assiste. São vários dons. Um pedreiro, o dom dele é levantar tijolos? O propósito dele? Fazer casas? Não. O propósito dele é trazer coisas novas para pessoas que esperam dele isso. Esses são alguns dos exemplos que eu posso te dar. Aí você pode pensar comigo assim: mas isso são algumas profissões, e eu? E eu, você dona de casa que está olhando para esse vídeo agora, diz assim: mas eu que fico em casa, cuido dos filhos, preparo o jantar, o almoço, a roupa do meu esposo. Pois é, parabéns, o seu dom é transformar essa sua casa, essa alvenaria, madeira, seja como for, em um lar para a sua família, através de aconchego, de amor e de segurança. Esse é o seu propósito. Entender o seu propósito de vida muda tudo, muda a sua história, porque o propósito te move, te faz sair da inércia, te faz sair daquele momento que você está sem saber o que fazer. O propósito te traz vida, literalmente. Mais do que isso, para mim, propósito tem a ver com legado, com aquilo que vai ficar para a posteridade. Eu vou dar um exemplo muito forte que diz o seguinte: sabe aquela vovozinha em que todo mundo no final de semana, no sábado, no domingo, ou mesmo durante a semana, os netos, os filhos se reúnem na casa dela, onde você chega lá, tem um cheirinho de bolo que acabou de ser feito, ou aquele pãozinho caseiro que foi assado, ou para tomar aquela bela cuia de chimarrão, ou um belo café preto,
com açúcar, sem açúcar, como você quiser. Onde todos se reúnem e por mais que haja diferenças entre os filhos, os netos, às vezes uma família grande, mas diante da casa e da presença daquela vozinha, todos estão felizes e todos saem dali renovados, todos saem dali mais leves. Um dia essa vozinha, ela parte, ela vai embora. E pode ser que todos aqueles que se reuniam ali não se reúnam mais, não tenham mais a mesma comunhão, a mesma unidade. Mas uma coisa todos sabem, o legado que ela deixou, o propósito para o qual ela nasceu e ela viveu e deu a vida por aquele propósito. Ela unia a família. Quantas pessoas você conhece assim na sua família? Quem sabe você mesmo, você mesma é essa pessoa na sua família que tem um propósito de unidade, que tem um propósito de amor e de comunhão. Ou seja, todos lembram com saudosismo desses momentos. Propósito tem a ver com o meu norte, propósito tem a ver com uma bússola, propósito tem a ver com aquilo do qual eu devo me lembrar todos os dias quando eu acordo. Jesus Cristo teve o seu propósito na sua mente desde novinho. Ele entendeu qual era o propósito dele. Ele viveu como uma criança, ele viveu como um adolescente, como um jovem, como um homem adulto. Em um determinado momento, mesmo ele sendo filho de Deus e um homem encarnado, ele decidiu subir para orar horas antes de tudo que ia acontecer para o final dele. E ele chegou numa oração muito forte para o Pai Celeste e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus sabia o propósito e para o que ele veio, e ele veio para morrer por mim e por você. Mas ele, como homem, sabia o que ele ia sofrer, o quanto seria dolorido, o quanto seria sofrido. E ele, em algum momento, ele titubeou e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse negócio. Eu sei que vai ser difícil, mas eu sei que o teu propósito em mim é maior. Não é para mim, é por eles. E ele foi até o final. Quando você entende o seu propósito, não há dificuldades para você. Você continua até o final. Não importa qual é o seu credo, sua filosofia de vida. Todos nós temos propósito e eu espero que você realmente descubra o seu propósito. Você conseguiu perceber que todo propósito não tem a ver comigo apenas, mas sim com o outro, para o outro. Não há propósito em mim mesmo que não seja para tocar o outro. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo e quer compartilhar sua experiência de propósito, mande um e-mail para mim ou coloque aqui nos comentários. Converse comigo, vamos discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Que você descubra o seu propósito. Que Deus te abençoe e um grande abraço.